Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança. Meu Deus. Amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé. Aleluia. Se você puder levantar a sua mão como um sinal de entrega, de reverência. Como é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Senhor, nesta noite, nós curvamos a nossa cabeça. Nós fechamos os nossos olhos e reverenciamos a presença do Teu Espírito neste lugar. Amado Espírito Santo, o Senhor tem liberdade entre nós. Nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha nos perdoar, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que queira nos afastar de Ti e inibir a Tua ação em nossas vidas e em nosso meio. Nós estamos reunidos neste lugar com o propósito de Te engrandecer, de Te exaltar, de Te bendizer. Nós saímos dos nossos lares com o nosso coração voltado a Ti. Nós saímos, ó Pai, com a expectativa de ouvir a Tua voz. E mais do que isso, de nos entregarmos como uma oferta agradável de louvor, de adoração. Vem, Espírito de Deus, sopra mais de Ti, sopra mais da Tua presença. Vem liberar esse ambiente, este tempo que pertence a Ti. O Senhor tem liberdade, a Tua palavra pode fluir. Flua, Espírito Santo, flua, Espírito de Deus. Toca-nos, Senhor, toca-nos, ó Pai. Vem sobre nós nesta noite, vem sobre nós. E todo adversário que queira inibir o agir de Deus neste lugar, todo valente que se levanta para roubar a semente de fé que é lançada aos corações, todo sinal, todo milagre, toda maravilha que está sendo liberada não será interrompida, porque nós repreendemos agora o adversário e cremos num tempo profético da presença do Espírito de Deus nesse lugar, para a honra e para a glória do nosso Deus, que já está aqui, e Ele é merecedor de todo louvor. Aplauda bem forte ao Senhor aí no seu lugar, adore, aleluia, aplauda mais forte. Ele está aqui nessa noite e nós vamos glorificar a Ele. Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. De graça e nos teus atos com hinos de
glorificar a Ele. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus lábios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom. Declare que Ele é bom sobre a sua vida. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor Ele é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Você pode declarar que as misericórdias dele se renovam. Vamos declarar para o inferno ouvir. O Senhor é bom, Ele é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia, eu creio nele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que não precisamos temer a nada. É Ele quem vai à nossa frente, é Ele quem luta as nossas guerras. Você crê? Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas creia que você tem um Deus e que Ele nunca te abandona. Aleluia, nós vamos declarar este louvor. Nós vamos declarar este louvor nesta noite. Mas cante com todo o teu coração. Cante com uma convicção no seu coração de que o Senhor, Ele nunca te abandona. Ele sempre vai à tua frente, Ele luta as suas guerras. Quando um problema vir, você diz: diabo, você não tem poder na minha vida. O meu Deus vai à minha frente. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Tu és
em frente. A minha luz, a minha salvação, pra ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Igreja, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem sobre a nossa igreja, vem sobre a nossa nação, sobre a nossa casa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Esse é o pedido da tua igreja, Pai. Só em frente, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás.
para sempre. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar a Ele. Esta é a noiva amada dele, a que irá morar no céu com Ele. Diga palavras de amor: Senhor, eu te amo. O seu nome é sobre todos os nomes. Não há outro como tu, Pai. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Você é povo eleito de Deus. Você sabia disso? Você é escolhido dele. Você não está aqui nesta noite por um acaso. Ele marcou esse encontro contigo. Ele marcou esse encontro contigo. E nesta noite vamos entregar tudo a Ele. Entregamos ao Pai, a Ti, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Glória a Deus. Todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco estás. Ele está com você. Deus conosco estás. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os seus. Quem será digno? Só Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Vamos declarar nome sobre todo. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Ele nunca te abandona. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro
Só Ele é santo. Amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. Amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. Amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, exalta os céus, quem será digno? Só Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Há um ambiente de adoração nesse lugar. Amém, igreja? Há um ambiente de entrega. Bem suave. Bem suave. Há um ambiente de adoração. Há um ambiente de entrega nesse lugar. Nós saímos a ver o Senhor, amém? Quantos aqui saíram das suas casas para ver o Senhor? Quantos aqui saíram da sua casa para ver o Senhor? Abre o seu coração nessa noite. Eu quero te desafiar a ver o Senhor. Nós estamos em um ambiente propício nessa noite. A palavra de Deus nos garante que quando o povo de Deus se reúne para adorar, para engrandecer o seu nome, ali o Senhor ordena a sua bênção. E eu creio nessa noite que a palavra de Deus já está em operação neste lugar. E eu creio e profetizo que nós não iremos sair daqui da mesma maneira. O Espírito Santo de Deus paira neste lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ministrar as nossas vidas aquilo pelo qual nós saímos para buscar. Oh, xaralabacantarabassiriandalas. O Espírito de Deus é aquele que penetra no mais profundo do coração. E Ele sabe a intenção pelo qual você saiu da sua casa. E o Senhor está ministrando ao meu coração nesta noite que Ele honra a sua atitude de adorador, a sua atitude de entrega. Você não veio aqui em vão. Igreja do Senhor Jesus, noiva de Cristo, o noivo está assentado no trono e está recebendo o seu amor, a sua adoração, a sua entrega. Adorar é muito mais do que fazer barulho. Adorar é responder o amor de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você pode se sentir amado pelo Senhor? Você pode se sentir abraçado, cuidado por esse amor do Pai? O Pai está presente. O Pai está aqui. Jesus, manifesta a tua palavra. A palavra viva está aqui.
Jesus está aqui. E aonde Jesus está, algo acontece. Aonde Jesus está, sinais, prodígios, maravilhas acontecem. E o nosso maior milagre é a nossa entrega, é o derramar do nosso coração. Cadeias são quebradas nesta noite. Você é livre para adorar, você é livre para entrar na sala do trono. Oh, aleluia! Oh, amados, você é filho. Você é filho e isso não é algo natural. Isso não é algo natural, não é na esfera do natural que você vai enxergar isso. O mundo está sufocando a sua voz, para que você não entenda que você é filho. Você é filho de Deus, você é filho de um Deus poderoso. Aleluia. O seu pai tem poder, o seu pai tem riquezas, o seu pai tem salvação, o seu pai tem saúde, saúde com abundância. E você é filho com direito à herdade. Não permita que o mundo venha lhe desfocar das verdades do Pai. Não permita que o inimigo, o adversário da tua alma, venha calar a sua boca enquanto adorador, enquanto filho. Você pode estar em conexão com Ele nessa noite, através do louvor. O Senhor quer tocar o mais profundo. Ele quer estar num nível de intimidade mais profunda. Começa a declarar aí no seu lugar: Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derrama o seu sangue, seja bendito. Aleluia, glória a Deus. Só Ele é digno. Oh. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Glória a Deus. Amém, Jesus. Pai querido, Deus amado, nós estamos felizes em estar aqui nesta noite. O Teu Espírito nos trouxe para cá. E o nosso coração disse sim. Eu quero Deus. Por esta razão, nos apresentamos diante de Ti, neste culto público, comunitário, aberto, como igreja, aquela que foi resgatada, comprada pelo sangue do Cordeiro, derramado e vertido na cruz do Calvário, onde o nosso Senhor Jesus disse: está consumado. Pai, nós somos frutos desta entrega, desta oferta de amor, deste sacrifício de perdão. É por isso que nós estamos aqui, com o nosso coração disposto a Te entregar o nosso culto, e entendemos que somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e glória, hoje e todo sempre. Diga amém. Aplauda o Senhor e pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo vitorioso. Só os vitoriosos responderam. Boa noite, povo vitorioso. Boa noite, aqueles que vão morar no céu. Alguns vão, alguns não vão.
Boa noite, como é bom estar aqui com você, seja muito bem-vindo, principalmente você, nosso convidado especial, que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um. Deus abençoe também o nosso carinho a todos os irmãos queridos e amados que estão em casa, que estão no trabalho, que estão em trânsito, enfim, que estão... que estão conectados com Deus através da internet. Que Deus abençoe demais cada um de vocês. Tá bem? É a Rosana lá atrás, meu Deus do céu. Olha quem que tá, a Janaína. Tudo bem? Que bênção. Glória a Deus. Eu vi o João ali. Tudo bem, João? Já está inteiro? Glória a Deus. Eu posso falar, né? O João, ele fez também a cirurgia bariátrica. Fez também, dá a entender que eu fiz, né? Eu não, mas a minha esposa fez. E legal. Aliás, a família do João é grande. Você é o quinto na família que faz. Olha aí. O quinto. E tá firme e forte. Matias está bem. Suelen, depois eu vou falar com ele, porque eu vi que ele deu uma indireta para você na internet lá, né? É para mim, serve também. Aquilo não é uma indireta, é uma direta, né, João? Deus abençoe. A Nilma, tudo bem, querida? Tudo jóia? Tá bom, glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada assim em geral, né? Para ver todos vocês. Só tem gente bonita nessa igreja, né? Outro dia eu fui pregar em uma igreja em São Paulo. O pastor falou assim: não tem gente mais bonita em outra igreja do que na nossa. Aí eu subi minha primeira fala, falei: gente, eu preciso discordar. Filho feio não tem pai. A minha igreja é linda demais. Aliás, tem umas solteiras lá, uns solteiros. Se tiver algum bonito aqui, entendeu? A gente pode, de repente, orar a respeito. Ai. As mulheres não entendem certas coisas, né? O homem ou é bonito, ou é rico, ou é inteligente. As três coisas é muita bênção. É brincadeira, viu? Os homens ficam bravos comigo depois, mas é brincadeira, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que a obra perfeita de Deus é o homem, né? Quando Deus fez o homem, Ele viu que era muito bom. Olha que coisa linda, né? E vocês sabem que a Bíblia diz que o Deus fez a mulher da costela de Adão, né? Por que Deus fez a mulher por segundo? Porque se a mulher fosse a primeira, ela ia dar tanto palpite que até hoje Deus não ia ter terminado a criação do mundo. É brincadeira também. Você viu? Quando é com os homens, as mulheres riem com gosto. Quando é com elas, elas fazem assim. Achei graça. Glória a Deus. Nós temos hoje um bebê para apresentar. A Heloísa, a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Eu preciso só dar umas recomendações a vocês. Gostaria que aqueles que estão cultuando através da internet pudessem compartilhar. Você é o missionário e o evangelista do século 21. Com apenas um toque, você leva a palavra de Deus para um grande número de pessoas. E você só vai saber no céu aquilo que foi um arraso para o inferno, porque a pessoa vai dizer: aquela palavra que você mandou me alcançou, meu coração foi tocado, minha vida mudou, eu fui transformado, entreguei minha vida para Jesus. Olha que bênção. E muita gente, principalmente pós-Covid, está precisando e muito de uma palavra de fé, de vida, de esperança. E nós queremos que você seja o portador das boas novas, que você possa, através de um simples clique,
enviar uma mensagem para estas pessoas, para que elas possam conhecer não a religião, mas a Jesus Cristo, aquele que foi morto e ressuscitou. Por outro lado, eu gostaria que você curtisse a publicação do Face. Tudo o que você vê da Igreja da Fé Cristã, eu gostaria, está perdido aí? Ainda não é. Aí é o YouTube? Não, ainda não. Tira um pouquinho. Eu gostaria que você no canal do Facebook, o Charlie, você é muito risonho, Charlie. A vida é linda, não é? Meu pai era maldoso. Meu pai dizia assim: quem ri à toa, ou é rico ou é bobo. Eu não era nem rico nem bobo. Aí eu acrescentei uma coisa: ou é de Jesus. Então, nós podemos rir à vontade, Arnão, né? Nós somos de Jesus. Quem é de Jesus sempre está de bem com a vida, é ou não é? Se você ainda não entende isso, você precisa ser tratado pelo Senhor. E como vale a pena, né? A gente está sempre de bem com a vida. Tem pessoas que vivem sempre amargadas, azedadas, curtidas. Diga: eu não sou assim. Tem gente que repete assim, ó: eu não sou assim. Ok, voltando lá. Então eu gostaria que você compartilhasse os vídeos, o culto, pelo Facebook, curtisse, deixasse lá o seu comentário, por favor. Dá um aleluia, um glória a Deus, amém. A sua casa é uma extensão da igreja neste momento. A sua igreja, a sua casa possa ser parte da igreja. Lá você está oferecendo o seu culto a Deus, tá bom? Diz da onde você está falando, qual cidade, qual estado do Brasil. Tem gente que cultua conosco de Portugal, da Europa, Estados Unidos. Sempre estão cultuando conosco. Isso é maravilhoso. Quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, nós compreendemos que hoje com o celular você pode transmitir uma palavra que vai chegar do outro lado do mundo. Glória a Deus por isso. Gostaria que você dissesse se já conhece Jesus, se você está entregando a vida para Jesus, se está se reconciliando, é muito importante isso. Se precisa de oração, depois nós separamos os pedidos de oração e os nossos intercessores oram. Isso é muito importante. Nós queremos estar com você nos momentos difíceis que você enfrenta. Por outro lado, eu gostaria que você dissesse: olha, não tem uma igreja da fé cristã aqui na minha cidade, nós gostaríamos de uma igreja. Nós começamos lá com uma célula e daqui a pouco pode nascer uma igreja em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, João? Um amém pentecostal, João. João, você é calvinista ou arminiano? João, brincadeira. Guarda pra gente, né, senhora? Ele está se convertendo aos poucos. Muito bem. Nosso canal no YouTube. Ô Mateus, foi correr hoje? Participou lá do campeonato? Que legal, hein? Quantos quilômetros? 5. Fez em quanto tempo? 23 minutos. O Marcão fez em quanto, Marcão? 10 quilômetros fez em 57. Mone? 1h10. 10 quilômetros. Gente, só de falar eu cansei. Só de falar eu estou cansado. O David? Não, o David é covardia. Não, o David, o vento leva. David, 10 quilômetros. Você fez 5 em 22 minutos. Até que o Mateus não está mal, né? Hã? Ah, você está... Ele que puxava o Mateus. Por isso que o Mateus, né, chegou bem. Robeli também competiu? Oi? Ah, entendi. Estou fazendo Krav Maga, aquela luta lá de
de Israel. Falei, meu Deus, coitado do David. Mas está certo, vai trabalhar. Aleluia. Muito bem. Temos inúmeras pregações no YouTube. Gostaria muito que você assistisse. Já temos mais de 300.500 visualizações. Estas palavras têm abençoado pessoas, que vocês possam ser edificados durante a semana. Procure assistir pelo menos 2 vídeos, 3 vídeos. Não pesa, e isso te fortalece espiritualmente. A palavra diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. E você vai adquirir conhecimento bíblico, cristão, espiritual, através destas ministrações, tá bom? Eu não sei, deixa eu ver, a última publicação qual foi? Voltando a ser igreja. Isso é muito importante, porque depois da pandemia, muitos deixaram de ser igreja e acham que são crentes. E não dá para ser crente desligado do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos estar ligados à videira verdadeira. Não dá para ser exército sem frequentar um quartel. Então é muito importante o crente entender que o desânimo, a falta de motivação, iniciativa, não pode tomar conta do seu coração. Ele precisa mais do que nunca de Deus. Deus nos preservou, Deus guardou a nossa vida. Como é que você vai viver depois da pandemia? Ainda tem alguns que correm o risco. A pandemia não acabou, né? O Covid, na verdade, né? O Covid não acabou, está aí. E tem gente abusando, né? Mas, enfim, essa palavra vai ser uma palavra importante para poder abrir os teus olhos espirituais, para você voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus, tá bom? Temos outras palavras lá. Você conhece melhor a nossa igreja através do site www.igrejadafecristã.com.br. Muito bem, quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão aí para eu ver. Muito bem, como é teu nome? Adriele, acertei? Milagre, gente, né? Adriele, como é teu nome? Romildo, seja bem-vindo. Lá atrás, Afonso, tudo bem? Ali, oi? Odete, atrás lá, Juliano, ali do lado do Juliano, peraí, Luciana. Eu olhando daqui, eu lembrei, sabe aquele tenor do Raul Gil? É meu amigo. Eu vi você de longe, parecia ele, né? Não sei se canta divinamente como ele, né? Tenor, né? Aqui, quem mais? Eu vi que tem ali, você. Bruno. Ok. Acabou? Os demais eu conheço todo mundo? Ok? Conheço? Beleza? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Muito bem, eu gostaria de chamar a Heloísa Pereira Gonçalves. Ela nasceu no dia 28 de maio de 2021. É filha do Sérgio Diego Gonçalves e Thaís Pereira Gonçalves. Tá aí? Tá? Opa! Essa princesinha linda, né? Quem são os padrinhos? Por favor, subam aqui. Depois vocês se apresentam, não sei o nome de vocês, mas eu acho que ele tem cara de Gustavo e ela tem cara de Bárbara. Cara não, né? Rosto, fisionomia. Ok, vamos se posicionar certinho aqui. Esse tapete é ungido, vamos ficar no tapete. Vamos vender, filhinho. Se é ungido, nós vai vender. Uma criança sempre é uma bênção na vida de um casal. Há quem diga que um casal só amadurece de forma plena com a chegada de uma criança. Quando uma criança chega, toda a rotina muda. Na verdade, o casal amadurece, tanto o marido como a esposa, porque agora a
família toma forma. Ele não é apenas marido, ele passa a ser pai. E a mulher não é apenas esposa, ela passa a ser mãe. É um outro estágio. É um grande desafio. E é importante falar tanto com vocês, me desculpem, tá de costa para vocês. Eu vou ficar até aqui, ó, para ser um pouquinho mais. Oi, tudo bem? Linda. Como é importante, neste tempo que estamos vivendo, pode chegar perto, viu, para tirar foto, vem aqui na frente, fica à vontade. A Michele também está tirando ali. A família quer registrar o momento, pode ficar à vontade. Como é importante em nossos dias criar uma criança nos caminhos de Deus. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie do caminho. Nós não devemos ensinar religião. A criança também deve ter uma experiência real com Deus. O adolescente deve ter uma experiência real com Deus. O jovem deve ter uma experiência real com Deus. E o adulto deve ter uma experiência real com Deus. A coisa deve começar lá de trás. E eu quero dizer para vocês a importância do que vai acontecer aqui nesta noite. A palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim: E cumprindo-se os dias da purificação dela, da criança, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, ela vai ser, nesta noite, apresentada ao Senhor. Nós entendemos que estamos falando da lei mosaica, daquilo que Deus estabeleceu, mas precisamos linkar com algo que Jesus estabeleceu já dentro da nova aliança. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também batizado Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então note, ele foi primeiro apresentado e depois ele foi batizado. Obrigado. Ele foi batizado. A exigência para o batismo é que a pessoa entenda que é um pecador e que, arrependido, pede perdão a Deus. E o segundo passo é o batismo nas águas. Acreditamos que a criança tem uma idade, que é a idade da inocência, e depois ela precisa também, entendendo o que está por acontecer, siga o exemplo de Jesus e se batize. É importante. Salmos 51, 5. Olha o que diz: eis que em iniquidade fui formado. Davi falando: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Durante muito tempo, pode deixar um pouquinho, a gente aprendeu que criança não tem pecado. Ah, mas criança é um anjinho, não tem pecado. Mas nós não estamos falando dos pecados que nós adultos cometemos. Nós estamos falando de uma natureza de pecado herdada graças à queda de Adão e de Eva. Na época da escravidão, uma criança que nascia, ela já nascia debaixo do jugo da escravidão. E quando nós olhamos para Adão e Eva, quem nasce depois deles, nasce debaixo do jugo do pecado. É por isso que Jesus precisou vir ao mundo. Não podia ser filho de José. Se Jesus fosse filho de José, a semente plantada em Maria seria a semente do pecado. É por isso que Jesus precisou encarnar,
Deus precisou descer do céu. Quando eu digo Deus, nós acreditamos em Deus em 3 pessoas: a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Filho precisou descer à terra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Até aquele momento ele só tinha um filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Jesus veio? Para nos salvar. Isso é muito importante. Até então ele tinha só um filho unigênito, que está em João capítulo 3, 16, que é um dos versículos mais conhecidos e lidos da Bíblia, né? Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Agora Jesus não é mais o único filho, agora eu sou filho, você é filho. A igreja de Jesus na terra é filha do Deus Altíssimo, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Dito isso, eu gostaria de dizer a vocês que vocês têm uma responsabilidade espiritual de ministrar. O grupo demorou um pouco para entrar. Aconteceu alguma coisa? Teve reunião ou não? Reunião sempre depois, nunca durante o culto, né? Não importa quem convoque, tá bom? O importante é vocês estarem sempre aqui, tá bom? Aí depois sou eu que vou fazer reunião. Amo vocês. Eu amo também lá atrás. Me desculpa. Muito bem. Às vezes é necessário. Então vocês têm uma responsabilidade espiritual de poder estar cuidando da Heloísa e ensinando o caminhar de Deus na vida dela. Tá bom? Tá certinho de estar segurando a Heloísa. Sabe por quê? Depois eu seguro. Depois, como pastor, eu posso apresentá-la. Por que nós estamos fazendo isso ultimamente? Porque geralmente a criança fica no braço da mãe. A mãe assume praticamente toda a responsabilidade da criação do pai. O pai é aquele que trabalha, ganha o dinheiro para dar sustento e manutenção à família. E o pai tem que ser participante. A Bíblia diz que o pai é o sacerdote do lar. E como sacerdote do lar, ele pode, neste momento, apresentar e abençoar sua criança. É claro que com o aval do pastor, estando a igreja como testemunha, e o pastor depois endossando isso. Mas é simplesmente para lembrar o pai, que o pai tem um papel primordial, essencial, importante, de estar em todos os momentos do lado da mamãe, e a mamãe do lado do papai, porque o que acontece, na maior parte dos lares, é que as crianças são órfãs de pai vivo. O pai, ele é ausente, e isso faz uma grande diferença na vida da criança, porque o pai é protetor, provedor e dá direcionamento. O pai precisa fazer parte da vida da criança. Então existe uma responsabilidade espiritual. Olha que linda. Vem tirar uma foto daqui, Michele. Oh meu Deus, eu quero tirar uma foto dessa. Ri de novo. Mostra os dentinhos. Olha lá. Vem cá, pode vir. Para a gente não perder no zoom. Oi, sorria. Quer dizer, amém. Vai ser pregadora. Vai ser pregador. Aleluia. Cadê o dentinho? Obrigado, Mica. Muito bem. Traz o óleo, por favor. Não, tira isso que é muito feio. Obrigado.
Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, estendesse as mãos para cá. Diga assim: eu, Diego, como sacerdote da minha casa, ao lado da minha esposa, Thaís, apresento a minha filha a Deus, por ser um presente do céu para nós. Prometo criá-la nos caminhos do Senhor. E creio que o propósito de Deus há de se cumprir na vida dela. Te agradecemos, Senhor, Por essa bênção que recebemos, por este momento que o Senhor preparou. Amém. Aí, garoto. Isso. Não pode deixar lá. Tá bom, tá bom. É treino, ele começou faz uma semana. Não fala, Cris. Ah, meu amor. Oh, que linda. Deixa eu pegar de jeito, né? Vem pra cá, né? Pai, neste momento, eu apresento esta criança para Ti. E quero profetizar toda sorte de bênçãos sobre a vida dela. Quero declarar que ela está coberta pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor é a sua proteção, guarda e livramento por toda a sua vida. Cuida da saúde dela. E que ela seja uma criança diferenciada. E alguém que vai fazer a diferença sobre a terra. Que o teu propósito se cumpra na sua vida. Que o teu Espírito Santo seja abundante na sua unção. Que o Senhor possa sempre lhe dar direcionamento e abençoá-la em todos os sentidos da sua vida. Profetizamos que ela recebe nesta noite a tua graça e favor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar você de jeito, peraí. Eu abençoo em nome de Jesus. Oh, que coisa fofa. Lá. Oh, meu Deus. Deus abençoe. Nós vamos. Obrigado, Cris. Nós vamos entregar o certificado desse momento. Pode sentar, igreja. Nós vamos entregar o certificado. E a primeira Bíblia dela, olha só, a Bíblia do bebê. Tá bom? Vamos ficar aqui para a gente tirar uma foto. Cuidado só com o degrau. Vamos lá. Deu? Sorria. Piscou. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Obrigado, Cris. A mãe do Vinícius está onde? Oi, glória a Deus. Oh, agora eu conheci essa turma. Olha que bênção. Deus é maravilhoso, não é? E como é que está o meninão aí? Firme e forte? Hã? Recuperado assim, quantos por cento? 98? Vamos chamar vocês aqui um pouquinho, vem cá. Eu quero falar que a gente chorou muito por você. Que oramos muito por você. Que a igreja intercedeu muito por você. Você consegue subir ou não? Consegue? Então tá bem. Quer? Venha, pode vir. Sobe, por favor.
Quer ajuda? Dá um abraço aqui. Muito bem, vem cá, fica do ladinho aqui. Eu preciso contar a história desse menino aqui. Segundo os médicos, ele não poderia estar mais entre nós. Ele sofreu um acidente que aparentemente foi bobo, mas quase lhe custou a vida. Quanto tempo ele ficou em coma? 54? Até voltar ao normal, 54 dias em coma. Eu, que lembro dos seus posts, e eu dizia, essa mãe tem muita fé, porque ela desafiava a realidade que o médico tinha dito. Já tinham preparado a família para que a criança morresse. Criança. Quando a gente fica com 54, é criança. Você está com quantos anos? 20 anos, é criança. Imagina o que a família passou. Nós, juntamente com outras igrejas, outros irmãos, foi uma grande corrente de fé, orando por você, filho. Para que você, Deus te poupasse, para que você estivesse aqui entre nós, para que você não morresse. Hoje a gente pode falar assim, abertamente. O que aconteceu? Ele teve traumatismo craniano, afundamento do... Teve sangramento na medula, que o caso era irreversível, não tinha o que fazer. Olha, era para ficar paralítico se ele... Era para ficar vegetando numa cama, né? Mas não aconteceu, porque a gente creu, né? Gente, é para aplaudir de pé, igreja. Aplaudir Jesus. Que alegria, viu? De ver você. E eu quero dizer que você é um vencedor. Porque passar pelo vale da sombra da morte, como ele passou, é certo que o Senhor estava com você. Então, querido, é como você falou, já 98%, é ou não é? Viu? E comemorar, celebrar, festejar a vida todos os dias, porque você nasceu de novo. Não é verdade? Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento ímpar, tão especial, porque o Senhor cuidou do seu filho. Eu quero liberar uma unção bendita sobre o seu braço. Eu quero ministrar, Senhor, um milagre criativo. Toca nos nervos, músculos, tendões, ossos. Eu creio que Tu és um Deus que restaura, que cura, que sara, que liberta. Obrigado, Senhor, porque o Vinícius é um milagre, e eu creio que a boa obra que o Senhor começou, Tu és fiel para completar. Amém. Cris, ajuda aqui. Mas já está inteirão, né? Só não pula, tá? Não, que às vezes, né, vai inventar de pular, saltar. Você é a criança, como é que é, né, Vinícius? Gente, falando assim, depois a gente vai ver se a gente faz uma gravação e um resumo de tudo que aconteceu com Vinícius. Sabe por quê? Tem muita gente que está desacreditada em milagres. E o Deus de hoje ainda é um Deus de milagres. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8,
Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confesso a vocês que eu fiquei assim, tomado por uma grande emoção, por esse momento tão especial. Aleluia. Deixa eu me achar aqui, tá? Aleluia. Você é mais abençoado do que você imagina. Sabe por quê? Deve ser Jesus. Eu esqueci alguma coisa, ou estou demorando muito. Ele costuma me chamar a atenção assim. Aqui. Achei. Aleluia, glória a Deus. Deus amado, Pai querido, que a tua unção continue presente neste lugar, que a tua graça tome os nossos corações para que possamos compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade. Abrimos a nossa mente, o nosso coração para receber algo que o céu tem preparado para nós nesta noite. Em nome de Jesus, e todos digam comigo, eu recebo. Amém. Assim seja e assim será. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 1. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Uma outra tradução diz: oração do profeta Abacuque sobre Gienote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Deixa eu ver uma outra tradução. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Fazei-as conhecidas em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu gostaria de falar hoje com a igreja sobre este tempo que estamos vivendo. Nós podemos dizer que este tempo é um tempo apostólico, onde a palavra mais do que nunca está se cumprindo. São muitos os sinais, e isso prova que a Bíblia não é um livro ultrapassado. Nós cremos num evangelho contextualizado, contemporâneo e atual. Nós cremos de que Deus está mais presente do que nunca, e que Ele está no controle de tudo, embora muitos acreditem que estamos abandonados, perdidos, à mercê da sorte. O amor de Deus mais do que nunca se faz presente na vida da sua igreja, e Deus nos conclama, assim como aconteceu no tempo de Abacuque, para sermos profetas neste tempo. Vivemos então um tempo apostólico e profético, e você precisa ter uma compreensão melhor e maior daquilo que Deus quer fazer e do que Deus vai fazer, primeiro em você e depois através de você.
A oração do profeta Abacuque, primeiro, é característica de todo profeta ser de oração. Nenhum profeta se estabelece sem vida de oração. E vida de oração fala de relacionamento com Deus, íntimo, particular, pessoal, profundo. A igreja do nosso tempo tem vivido uma vida espiritual rasa e superficial. Se eu fizesse uma enquete hoje aqui, perguntando a vocês quem ora, temos um número muito pequeno de pessoas comprometidas com a oração. Se eu perguntasse quantos jejuam, tem um número muito reduzido de pessoas que se consagram. Se eu perguntasse quantos leem a Bíblia, existe um número muito reduzido na igreja daqueles que buscam Deus na sua palavra. Se eu perguntasse a você, quem faz parte da igreja como membro, uma boa parte levantaria a mão, mas mesmo assim, teríamos um grande número de frequentadores. Você não foi chamado para frequentar, você foi chamado para pertencer a uma igreja. Você precisa estar ligado à videira verdadeira. E o espírito do anticristo neste tempo, ele tem influenciado muitos religiosos a terem uma vida cristã, independente e autônoma, onde a palavra não é regra de fé a ser seguida. Nós precisamos compreender que é importante a igreja entender o seu papel como igreja neste tempo. Porque nós somos os profetas do avivamento. Há quem diga que Jesus voltará nesta geração, ou que a igreja será arrebatada nesta geração. Não sei se vai ser na geração dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, ou dos filhos dos nossos filhos. Eu não sei, nem posso te precisar. A Bíblia diz que somente Deus sabe, nem os anjos do céu sabem quando será este dia. A igreja, ela não pode estar em stand-by. Sabe quando você deixa a tua televisão ligada na tomada e aquela luzinha vermelha fica acesa? A TV está ligada em stand-by. Ela consome energia, um pouco, mas consome. A igreja tem sido igreja, mas não muito neste tempo. A igreja também está em stand-by. Muitos estão desligados do corpo de Cristo. Muitos não fazem parte de uma igreja. E a igreja foi sonho de Deus, nasceu no coração de Deus. Existe um propósito de existir igreja. Assim como Noé construiu a arca, e levou cerca de 100 anos para este feito, onde durante aquele tempo, foi anunciada uma palavra profética para um povo que não recebeu, e por conta disso eles pereceram. Somente Noé e sua família entraram na arca. A igreja deste tempo é esta arca, onde nós precisamos compreender que a mensagem tem sido anunciada por muitos anos, e a maior parte das pessoas estão com o coração endurecido. A nossa preocupação nos dias de hoje é de trabalhar, ser alguém na vida, conquistar alguma coisa, ganhar dinheiro, comprar, vender, negociar. Mas nós nos esquecemos da nossa vida espiritual. Muitos falam de Deus de forma mecânica, automática, sem vida.
sem uma revelação no seu espírito sobre o que é ser de Deus e sobre o que é ser igreja. Porque não dá para ser de Deus sem pertencer a uma igreja. Eu costumo dizer que você precisa depender do Espírito Santo para que Ele te dirija e te coloque numa igreja onde, primeiro, o propósito dele seja real para a sua vida. Que você se adapte, que você se sinta bem e que você desfrute com alegria daquilo que Deus está colocando como encargo espiritual sobre sua vida. Estou falando de um chamado santo e divino. Estou falando de amar outras pessoas, e eu sei que muitas dessas pessoas não merecem ser amadas. Mas você não ama estas pessoas porque elas merecem. Você ama estas pessoas porque elas precisam. Quando nós tratamos do assunto pessoas, nós nos confrontamos com aquilo que é complicado. A convivência diária com alguém, muitas vezes, é delicada. Cada um tem um gênio, cada um tem um temperamento, cada um tem uma índole. Por isso que quando nós buscamos a Deus, a nossa vida é nivelada dentro do caráter de Deus. A Bíblia nos exorta a sermos dia a dia cada vez mais parecidos com Cristo. O apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos de um referencial, e o nosso referencial é Jesus, morto e ressuscitado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não sucumbiu, não cedeu, ele venceu. Jesus é o nosso exemplo e modelo de vida. Porque quando nós olhamos para um ser humano, nós sabemos que ele é falho, nós sabemos que ele erra, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde ele vai tropeçar e cair. A Bíblia diz que o justo cairá por 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós precisamos compreender que não somos melhores do que ninguém. Mas por outro lado, nós precisamos entender a nossa importância dentro do cenário mundial. Certa vez, um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu, se não o maior, chamado Billy Graham, estava passando ao lado de umas bandeiras, e para do lado da bandeira do Brasil, e fala que a centelha do último avivamento viria da nossa nação. Deus vai se mover poderosamente através da sua igreja nesta última geração. Vai haver um despertamento, porque primeiro vem o despertamento, para depois vir o avivamento. O despertamento nada mais é do que você focar não aquilo no que os teus olhos veem, mas não enxerga. Se trata de uma sensibilidade que a igreja de Cristo vai receber por bondade do Espírito Santo, onde ela vai começar a olhar à sua volta e perceber que falta a intervenção do céu, e para que isso aconteça, nós precisamos nos dedicar à oração. A Bíblia fala, oração do profeta Abacuque. Este profeta era um homem de oração. Este profeta se dedicava à oração. O mal do nosso tempo, e creio eu que de gerações passadas, foi de não entender o papel da oração. Quando você lê o livro Porque Tarda o Avivamento, de Leonard Ravenhill, você vai ter uma compreensão profunda daquilo que estamos vivendo neste tempo profético. Deus não vai preparar as coisas já estão preparadas, e tudo está se alinhando.
Nunca enfrentamos em toda a história da nossa existência como planeta o que aconteceu de forma mundial, que foi a pandemia. Isso mudou toda a história, e isso é o começo de grandes mudanças que estão para acontecer no governo mundial, na política mundial, na economia mundial, na fé, na religião, na crença mundial. Isso tudo não deve nos assustar. Deus falou certa vez: como posso deixar de falar para Abraão o que eu estou por fazer? Abraão tinha uma aliança com Deus, Abraão era seu amigo, e a palavra diz que Deus não faz nada sem antes comunicar isso à sua igreja. Deus quer revelar ao seu povo grandes coisas, aquilo que está por acontecer. Então nós vamos falar aqui da importância da oração. A igreja precisa ser despertada para a oração, para o jejum, para buscar Deus na sua palavra, para mais do que nunca estar firme numa igreja, contribuir financeiramente para que esta palavra alcance o maior número de pessoas que possa alcançar, principalmente neste último tempo, porque somos os ceifeiros da última hora. Nós precisamos estar comprometidos com Deus. Isso significa estar aliançados com Ele. Não tem meio termo. Você não pode ser café com leite, não pode estar em cima do muro, salvo, mas não muito. Nós precisamos conhecer a Deus, se nós até agora não o conhecemos de verdade, porque não dá para viver sem a sua graça, sem nos relacionarmos com Ele, sem esta intimidade, esta amizade profunda, íntima, particular, pessoal. Você não pode invocar o nome de Deus apenas numa hora de necessidade. A palavra nos exorta a não usar o nome do Senhor em vão. Quando usamos em vão? Quando não temos aliança com Ele, quando não temos compromisso com Ele, quando não andamos com Ele, e falamos num susto, apenas por falar, sem entender o que que significa Deus para nós. Se você não entende isso, você não vai ser profeta desta última geração. Você vai levar uma mensagem vazia ao mundo. O Senhor está trazendo um despertamento. É por isso que você está aqui, para ser despertado, para você olhar para a tua vida e dizer: está faltando oração, está faltando jejum, está faltando palavra. Eu nem sequer tenho uma palavra, eu só levo a Bíblia na igreja, depois eu jogo ela em qualquer lugar, fica lá no porta-luva do carro, fica numa gaveta, fica em cima da estante, empoeirando. Tem gente que tem a Bíblia em casa aberta no Salmo 23, aberta no Salmo 91, e acha que isso vai repelir os maus espíritos. A palavra está em ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra, ela deve ser transferida do papel branco com tinta preta para o seu coração. Você precisa receber mais de Deus na tua vida. Por isso do vazio, da crise existencial, da crise de identidade, dos altos e baixos. Você não sabe lidar com as afrontas da vida, com as mazelas da vida, com as crises. Qualquer coisa desestabiliza você. Por quê? Porque está faltando mais de Deus na tua vida. Não estou falando da religião, eu estou falando de um Cristo vivo,
Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele quer se fazer presente na tua vida, naqueles momentos onde todos viram as costas para você. Quando você de repente se vê sozinho, sozinha. Quando aquele remédio de tarja preta não resolve mais os teus problemas. Deus te convida para você abandonar o teu mundinho, pelo reino de Deus. Para que você tenha uma experiência real com Ele. Por que muitos abandonam a fé? Não tiveram uma experiência real com Deus. Um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia. Quando alguém vira as costas para o Senhor e volta para o mundo, e a situação deles se torna pior do que antes, e muitos deles buscando uma religião não cristã, uma seita, uma heresia, afrontando e despertando a ira de Deus. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ele era talentoso, ele orava e fazia da sua oração cântico. O meu conselho para alguns irmãos é que não se arrisquem a cantar. Brincadeira. Eu me lembro que lá atrás até a minha palma era desafinada. A gente consegue educar um pouco isso. Ainda bem que o nosso canto chega afinado no céu, diga aleluia. Alguns irmãos ficam intimidados às vezes, na hora de cantar na igreja. Pastor, eu canto muito mal. Mas eu disse, você louva muito bem. Você adora melhor ainda. Então abra a tua boca e cante. Porque Deus se faz presente no meio do louvor do seu povo. O louvor liberta, o louvor cura, o louvor restaura. Amém. Às vezes eu vou na casa da minha mãe e vejo a Simeia ouvindo cânticos, os hinos, louvores, e ela cantando, e tem uma voz bonita. Mas somos exortados, gente, a orar e a cantar, a louvar, a adorar. Eu não sei quanto a você, quantos aqui têm o hábito de ouvir louvores, de ouvir adoração. O louvor exalta aquilo que Deus fez. A adoração exalta aquilo que Deus é. Tem gente que é musical. A Janaína é musical. Ela tem que entrar no carro e botar música, botar louvor, botar adoração. Ela é musical. A Lucidalva e o Cristiano são musicais. Cadê os dois? Musicais. A Michele é musical. Acredito que as crianças receberam isso como herança também, né? O Daniel como músico também é musical. Não sei se ele curte esse negócio. Entra no carro, liga, põe uma música. Mas eu quero incentivar você a fazer isso. Sabe por quê? Tem demônio que você repele com louvor e adoração. Você pode estar passando a pior fase da tua vida. Quando você começa a louvar e adorar. O irmão me disse, pastor, parece que eu esqueço dos meus problemas e dificuldades e lutas quando eu estou louvando e adorando. Eu disse, é porque nesse momento que você louva e adora, os céus se abrem para te socorrer. A palavra fala a respeito do Espírito Santo. Ele é o Paracleto, aquele que pega em outra ponta para ajudar você. Você pega numa ponta, o Espírito Santo pega noutra ponta para te ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele te ajuda nas tuas fraquezas. O apóstolo Paulo fala a respeito deste assunto com muita propriedade, quando ele destaca a doutrina da fraqueza. E ele diz que quando está fraco, na verdade, ele se torna forte. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor,
Somente nele vamos nos fortalecer em nossos dias. Como isso acontece? Com oração, jejum, leitura da palavra, louvor, adoração, não perder culto, ser ativo naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deixa Deus te tratar, deixa Deus te quebrantar, deixa Deus te lapidar. Muitos aqui são uma pedra bruta, que precisam ser lapidados, e depois da lapidação, você vai ser uma grande joia na mão do Senhor. A palavra diz: digo fraco, eu sou forte. Para de dizer que é fraco, que não consegue, que não pode, que não dá. Começa a profetizar. Seja primeiro profeta na tua vida. Alinhe as coisas. Para de ser pessimista, negativo, derrotista. Para de chamar a morte, as tragédias. Mas eu sou realista. Não é uma questão de realidade, é uma questão de perspectiva espiritual, bíblica. Milagre não se explica, milagre se vive. Hoje vocês conferiram, e eu fiz questão de chamar para o altar o Vinícius e a sua família, para que você possa despertar. Porque lá no íntimo você acredita que Deus não pode, não vai te abençoar. Aí você vive do jeito que você vive. Começa a segunda-feira mal e termina na sexta-feira pior ainda. Você tem que ter alegria pela tua vida, porque o Senhor tem te protegido, guardado e livrado de toda malignidade. O Senhor tem te abençoado tanto, e você é um mal agradecido. Você não reconhece, e você nem sequer demonstra esta gratidão. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós fazemos isso por demonstração de amor, por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não é porque queremos comprar Deus, fazer barganha, negócio, comércio. Não dá para ser apenas um espectador dentro de tudo aquilo que Deus tem feito. Nós precisamos fazer parte ativa deste mover, porque todo aquele que compreende esta verdade espiritual, que é uma lei, a lei do plantar para colher depois, viverá um tempo de prosperidade. E Deus levantará nos últimos dias pessoas muito prósperas para abençoar a sua obra. Pode ser que você seja um destes escolhidos. Deus não vai te chamar para estar num altar com o microfone na mão, com o instrumento pendurado no pescoço, um teclado para tocar, uma bateria. Talvez você não faça parte do back vocal da igreja, mas Deus te levanta como empresário, bem-sucedido, abençoado, próspero. Olha o que diz em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, está se referindo a Jesus, e de aldeia em aldeia. Isso significa que custava, e era caro. Uma pessoa se manter já é difícil, imagina ter uma comitiva, cerca de 12 discípulos, e há quem diga que geralmente Jesus era acompanhado por mais pessoas. Na preparação da ceia, ele fica com os 12 e manda um dos 12, manda a companhia, que não desfalca o grupo. Olha o que diz: pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. É isso que nós patrocinamos aqui, é isso que nós financiamos aqui, investimos a nossa vida neste cuidado. Um dia você não vai ser constrangido na glória
Porque a igreja vai ser reunida onde o Senhor vai reconhecer e vai galardoar os seus. Muitos ficarão sem receber galardão. Por quê? Porque não compreendem a importância disso. Você precisa investir a tua vida no reino. Eu não posso falar aqui o nome das empresas, mas os seus proprietários são satanistas, investem milhões de dólares, bilhões de dólares, o que é nada para eles, para levar adiante uma mensagem maligna. Precisamos fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira. E os 12 iam com ele. Continua. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma pessoa muito importante. E Susana e muitas outras, diga comigo, muitas outras, que o serviam com seus, o dinheiro era delas, do marido delas, mas elas entendiam, o que é do marido é meu. Profetiza aí, mulheres, o que é do meu marido é meu. Amém. Olha, tem famílias que não entendem o que é ser família. Por exemplo, o meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro dela é o dinheiro dela. Esses dias eu estava com o Flávio numa lanchonete, minha mãe estava junto, que nós a levamos para fazer uns exames de rotina. Tinha uns velhinhos lá, que os velhinhos deviam ter uns 70 e poucos, 80 e poucos anos, andando encarangado, passinho curto, vem. Ele disse assim: eu pago a minha conta e você paga a sua conta. Gente, o velhinho pagou a conta dele, e a velhinha tirou do seio um lenço, desamarrou o lenço, tirou lá o dinheirinho dela, pagou. Não existe na família cristã esse negócio, o teu dinheiro é teu dinheiro, o meu dinheiro é o meu dinheiro, é nosso dinheiro. Você sabia que casamento é uma sociedade? Tem alguns maridos que não estão gostando muito dessa palavra, me perdoa, mas é o modelo bíblico, e é o modelo que Deus abençoa. Quando o marido senta com a esposa, pegaram o dinheiro, o que é que nós vamos pagar? No topo da lista, o dízimo e a oferta, é a primeira coisa, porque olha o que diz em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar, em último lugar, diga primeiro. Deus não se contenta com o segundo lugar, Ele não quer o terceiro lugar, ou é o primeiro lugar para Deus, ou é lugar nenhum. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra. Quem busca o reino, busca o dono do reino, que é Deus, e a sua justiça está expressa na palavra. Para eu conhecer a justiça de Deus, eu preciso ir para a Bíblia. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ali as pessoas estavam passando por necessidades, estavam preocupadas com lugar para morar, roupa para vestir, calçado, comida, contas. Aí Jesus disse: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe quem é que acrescenta? O próprio Deus. Sabe quem faz esse milagre? O próprio Deus. Sabe por que é difícil muitas vezes para você? É porque você quer fazer de forma independente, autônoma. Eu ganho meu dinheiro. Se eu não trabalhar, não tem comida nessa casa. Você vai morar debaixo da ponte, você vai morar na rua. É Deus quem dá saúde, é Deus quem abre a porta, é Deus quem dá oportunidade.
É Deus quem te dá habilidade, talento, capacidade para fazer o que você faz, e você é bom no que você faz. Isso vem de Deus, é dom de Deus, é graça de Deus na tua vida. Amém? Qual a forma da gente reconhecer e de agradecer? É dizimando e ofertando. Voltando lá, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Entendemos já que um profeta só é profeta porque ele ora. Profeta é aquele que conversa com Deus. E Deus revela ao seu coração as coisas do reino. Por isso que Jesus pregava o reino. Por isso que Jesus divulgava o reino. Por isso que Jesus falava sobre o reino de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Profeta de Deus é aquele que conversa com Deus. E quem conversa com Deus, Deus vai conversar com ele. Profeta de Deus é aquele que se relaciona com Deus. Deus quer se comunicar com a sua igreja, mas não para dizer para você: usa sapato vermelho, usa o blazer verde, hoje vai com outro carro na igreja, hoje cozinha macarrão. Amados, isso não é profecia. A profecia bíblica é quando Deus fala de algo que está no coração dele, para a sua vida, e muitas vezes o que Deus fala é tão pessoal, particular e íntimo, que você tem vergonha de compartilhar em público. Deus fala para você: precisa mudar nesta área, precisa abandonar este pecado secreto, oculto, de estimação. Por certo, ninguém sabe quem de verdade você é. Na igreja nós nos disfarçamos muito bem, nós nos travestimos de crentes, e encenamos o nosso aleluia, glória a Deus e amém. Mas Deus nos conhece desnudos, Deus nos conhece despidos. É despidos ou despidos? Deus nos conhece. Uma vez eu estava orando, tomando banho, e eu estou lá, todo felizão, e eu comecei a orar. Aí eu falei: Deus, eu estou pelado. Já viu tomar banho de roupa? Não dá, né? Eu estou lá orando, falei: Deus, eu estou pelado. Aí Deus disse: eu te conheço com roupa ou sem roupa. Eu falei: é verdade. E eu continuei orando. Amém? Mas tem gente que fala: ah, pastor, mas é falta de reverência. Olha, a Bíblia diz que devemos orar o tempo todo. Se você fizesse para Deus o que você faz com o teu celular, até quando você vai sentado na privada, você está lá com o seu celular. Tem uma irmã que falou: pastor, você precisa orar por mim, pastor, meu celular caiu dentro da privada. Eu falei: glória a Deus. Pastor, não posso perder o que está dentro do meu celular, misericórdia. Sabe, nós precisamos nos desligar um pouco disso. Imagina se Deus fosse para nós tão necessário como o celular. Você está sem celular, parece que está andando sem roupa. Ah, esqueci meu celular em casa. Tem que pegar o celular em casa. Tem dias que o povo fala: pastor, o senhor não atendeu o celular hoje. Eu falei: hoje eu estava sem celular. Mas o senhor não pode ficar sem celular. Eu falei: posso. Tem dia que eu digo para ele: celular, eu não sou teu escravo. E eu começo a receber mensagem, gente, parece que o celular está endemoniado, tanto que recebe mensagem. Não para! Teve um dia que eu fui no supermercado, sabe quando você vai assim, de qualquer jeito? Eu falei: tomara que eu não encontre ninguém no supermercado que eu conheço.
É a mesma coisa de dizer: Deus, marca encontro no supermercado com todo mundo para eu passar vergonha. Pai, misericórdia. Jesus da glória. Então nós não podemos ser pegos de sobressalto, amados. Você precisa eleger as prioridades da tua vida, e Deus deve ser prioridade na tua vida, e ponto final. Sabe por quê? Eis que este dia vem, está próximo. O Senhor está à porta. Esta pode ser a tua última chance. Eu tive um atendimento certa vez, e eu disse para aquela pessoa: esta pode ser a tua última chance. Entrega a tua vida para Jesus. Viva para Deus. Ele disse: eu sou novo ainda. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Eu quero viver minha vida, pastor. Quando eu tiver velhinho, aí eu venho para a igreja. Ele saiu do atendimento, sofreu um acidente e morreu. De fato, foi a última chance dele. Eu sei que você pode estar aqui hoje incomodado, pensando: eu quero ir embora, mas eu não posso ir embora, o povo vai ficar olhando. Como que eu posso ir embora? Minha mulher vai ficar aqui, minha noiva vai ficar aqui, minha namorada vai ficar aqui. Eu tenho que aguentar isso até o final, porque é torturante para quem ainda não foi liberto, ter que ficar apenas alguns minutos ouvindo a palavra de Deus. Relaxa, solta o cinto, diga: já que eu estou aqui, eu quero beber desta água, eu quero receber do que o céu tem para dar para a minha vida. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Você, da sua forma de orar, vai dizer: Deus, muda alguma coisa em mim. Eu quero viver melhor, eu quero brigar menos, eu quero parar de me desentender, de xingar, de gritar, de ser do jeito que eu sou, porque o Evangelho ele muda o caráter, a personalidade, o temperamento, e te dá uma nova identidade. Gente, não sou perfeito, mas muita coisa já mudou em mim. E olha que eu era muito feio, porque tem coisa que a gente faz que é muito feio. Tem gente que é linda, mas é feia. E tem gente feia que é bonita, aleluia. Tem coisa que a gente faz que não deve fazer. Então Deus trabalha na gente, a gente fica cada dia mais parecido com Jesus. Diga: que bom. Glória a Deus. Amém, Cristiano? Tudo bem, Cristiano? Glória a Deus. Tudo bem, Marinês? Aleluia. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Está quase acabando. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da tua misericórdia. Nós precisamos falar de avivamento. Esse tempo está chegando. Hoje parece que Deus se humilha para a igreja orar, para a igreja jejuar, para a igreja se voltar à palavra, para a igreja ler a Bíblia, para a igreja entender que a igreja estar ligada ao corpo, a videira verdadeira, ter este sentimento de pertencimento. Mas eu quero te falar uma coisa: o Espírito Santo está se movendo. Muitos que eram resistentes estão aqui. Pessoas que foram do ocultismo, do misticismo, do esoterismo, da macumbaria, feitiçaria, bruxaria. Pessoas que eram satanistas, ateus, convictos, céticos. De repente o Espírito Santo vem e faz uma obra linda na vida destas pessoas. Deus está nos convertendo todos os dias. Mas o que é o avivamento? É Deus caminhando na terra através de nós. É Deus caminhando na terra
E veremos coisas tremendas acontecendo, como nos avivamentos que aconteceram em volta do mundo no passado. Reuniões acontecendo e pessoas caíam pelo poder de Deus em outro quarteirão. Pessoas eram curadas, saradas. Coisas sobrenaturais que só Deus podia fazer através de alguém. Coisas que eu não posso e nem me atrevo a falar, porque tem gente que não vai acreditar. Postamos no Facebook uma perna crescendo, a pessoa tinha uma perna menor do que a outra. A perna cresceu. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. A pessoa que recebeu o milagre acredita. Uma vez eu fui orar por um piloto de avião, minha mãe sabe dessa história. Ele tinha sofrido um acidente, a perna dele era bem mais curta que a outra. Eu disse, eu vou orar por você, mas fique calado, não fale nada, para não cancelar o milagre. E orei, a perna dele foi tremendo, ficou do tamanho da outra e cresceu. Ele disse, eu não acredito, fez, ui! Encolheu, até hoje não cresceu mais. Eu não acredito foi uma expressão de incredulidade. Você precisa crer. Então, creia que Deus se faz presente na tua vida. Creia que você não vive somente a religião, mas que você tem uma experiência com Deus. Busque esta experiência. Se entregue. Deixa que Deus traga este despertamento em você. Muitas vezes, mesmo sendo igreja, entramos num estado de torpor, anestesiado, se você se esquece daquilo que Deus começou lá atrás. E você vive hoje para você mesmo, não vive mais para Deus. Porque você quer uma igreja perfeita. Chegou uma hora que Paulo falou com seu filho na fé, Timóteo, e disse, desperta o dom que há em ti, que você recebeu através de imposição de mãos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus se manifestar na tua vida. A graça de Deus é você permitir que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Este avivamento vai acontecer primeiro na tua vida. Você precisa ser avivado pelo Espírito Santo. Sabe quando isso acontece? É quando você começa a se separar para orar. E ora todos os dias. E jejua toda semana. E a Bíblia faz parte do teu dia a dia, da tua dieta diária, onde você compreende o papel da tua igreja, que é a igreja de Cristo na tua vida, que é não só de frequentar, mas de fazer parte, de ser discipulado, doutrinado, acompanhado, onde o seu ministério vai ser desenvolvido, onde você vai servir em algum departamento. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse os teus olhos. Senhor, aviva a tua obra no coração destes irmãos queridos e destas irmãs queridas. Aviva a tua obra, que eles possam entender o que é que está acontecendo, o que é que está por acontecer. Aviva, Senhor, aquilo que precisa ser avivado. Desperta, Senhor, aquilo que precisa ser despertado. Que a tua igreja não viva neste estado de catatombe, que não seja dormente, que não viva anestesiada. Desperta hoje, Senhor, o teu filho. Desperta hoje a tua filha. Oh, recalabachoricai kamanahassu. Eu quero dizer a vocês que aqui no meio da igreja, na noite de hoje, tem pregadores que serão levantados. Tem aqui pastores que serão consagrados. Mestres da palavra
que exercerão o seu ofício. Eu quero dizer que nesta noite Deus está levantando um ministério de consolo, que vai curar as feridas abertas de muitos que estão lá fora no mundo. Eu quero te falar que Deus vai te levantar como uma grande potência financeira na sua igreja, para você ser um investidor nesta obra. Eu quero te falar, você que vive a solidão, que Deus tem reservado para você um bom encontro, que o teu caminho vai se cruzar com de alguém que foi preparado pelo Senhor, ou preparada pelo Senhor, e que Deus vai usar vocês na obra do ministério. Eu quero te falar que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, para roubar aquilo que o céu já te prometeu, não tem mais poder. Eu quero te falar, Vinícius, que a boa obra que Deus começou a fazer, Ele é fiel para completar. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, milagres no meio desta igreja, no meio desta congregação. Eu profetizo cura. Tem uma mulher que está aqui, ela fez exames e não falou para ninguém. Ela está com uma suspeita de câncer no útero, e Deus está me falando, Ele está queimando esta ferida agora, Ele está cauterizando esta ferida agora, Ele está te sarando agora, e quando você for no médico, este mal vai ter desaparecido, em nome de Jesus. Eu quero te falar, você que tem dores terríveis na coluna, eu quero te falar que Deus está alinhando a tua coluna agora, que Deus está te curando dessa hérnia de disco, que Deus está te curando deste bico de papagaio, que Deus está te curando deste desvio, desta descalcificação óssea. Eu quero orar e pedir, cura, Senhor, a bursite, cura, Senhor, a tendinite, cura, Senhor, a artrite, a artrose, cura o reumatismo, cura, Senhor, esta dor no pé da tua filha, cura, Senhor, estas varizes, cura, Senhor, as dores neste corpo, estas dores nos ossos, cura, Senhor, libera uma unção poderosa. Todo o avivamento, igreja, é acompanhada de sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Creia que Deus está fazendo algo na tua vida. Creia que Deus está fazendo. Se você tem uma doença, uma enfermidade, alguma coisa, se você pode pôr a mão no local, você põe. Se não pode, põe a mão no coração. Senhor, em nome de Jesus, cura esta próstata inchada, cura, Senhor, este homem desta incontinência urinária, em nome de Jesus, Senhor. Toca na visão desta pessoa. Ela tem dito, eu estou perdendo dia a dia a visão. Ela foi no oftalmo e o médico disse, você está perdendo a visão. Eu quero profetizar em nome de Jesus, mal estaciona. Eu quero profetizar ser curada, sarada, liberta. Eu quero profetizar ser curado, sarado e liberto, em nome de Jesus. Deus cura esta hérnia. Este homem que está aqui, depois vai testemunhar. Esta hérnia vai secar, vai sumir, desaparecer em nome de Jesus. Senhor, opera com bisturis de fogo esta hérnia. Esta hérnia, Senhor, cura esta pessoa em nome de Jesus. Existe uma unção de cura nesta noite. Eu repreendo estas dores de cabeça, esta enxaqueca, esta cefaleia em salvas. Eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, cura esta pessoa desta taquicardia. Cura, Senhor. Cura, Senhor, desta taquicardia. De uma hora para outra, seu coração parece que dispara. Isso te preocupa. As tuas mãos começam a suar. Deus
Cura esta pessoa da síndrome do pânico, desta crise de ansiedade, desta insônia, desta depressão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, recala babá, rachala babá, E a tua unção para curar. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar. Vem, Senhor Jesus, Jesus. Vem, completa o meu ser. Cura-me. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, completa o meu Cura-me. ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, completa o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, completa o meu ser. Deixa Deus fazer o que Ele está fazendo. Cura-me. Cura-me, Senhor Rebalava, shuriken. Jesus. Vem, completa o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, nós não vamos embora sem entregar para Deus o fruto do nosso amor, o cuidado e demonstrar o cuidado pela sua obra. Vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Eu quero um envelope, por favor. Faça o seu Pix agora. O nosso Pix, a nossa chave é o 01014-097/1000 ao contrário, -54, que é o CNPJ da nossa igreja. Faça durante a semana a sua transferência, depósito bancário, ou até mesmo entregue sua oferta aqui na administração da nossa igreja. Amém? Eu acredito que a graça bendita do Senhor vai se manifestar na tua vida e você vai receber de forma dobrada tudo aquilo que você planta na obra de Deus. A semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos Vamos ficar em pé. de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estenda as mãos para cá. Diga a Deus, nós abençoamos
cada dizimista e ofertante. Multiplica, Senhor, a semente que é plantada na tua obra. Honra, Senhor, este irmão e esta irmã. Prospera a tua casa, a tua igreja. Em nome de Jesus, opera milagres em nosso meio, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que a tua graça seja sobre a vida de cada um. Deus abençoe os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta e aqueles que são profissionais liberais. Eu creio em portas abertas, novas oportunidades, contratos sobrenaturais. Eu quero profetizar, Senhor, grandes bênçãos financeiras sobre a vida do seu povo, em nome de Jesus. Diga amém. Assim seja e assim será. Pode preencher tranquilo, depois entrega tranquilo, tá bom? Pode, a igreja fica de pé, vocês podem sair, por favor. Pode sair. Decreto 2022. Sob a direção do Senhor eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará a direção rumo à vitória. Deus, nós oramos e abençoamos cada irmão e irmã, a tua igreja que estão no jejum de Daniel. Abençoe este propósito. Ouça, Senhor, os nossos pedidos, as nossas súplicas e clamores, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, e pedimos a tua bênção sobre o projeto de vida que está depositada sobre o teu altar, e cada pedido de oração. Oramos também pedindo por cada pessoa que neste momento está cultuando conosco pela internet, por estas pessoas que fizeram o seu pedido de oração, em nome de Jesus, Senhor. Ouça esta pessoa e libera da tua graça e favor em nome de Jesus. Amados, chegamos ao final. Vocês não colaboram, a gente já ensaiou isso. Chegamos ao final. Beijo do gordo. Aquilo era ensaiado no hoje, não era possível, não é? Não era possível o negócio daquele, dava certo, né? Nem pagando 10 para cada um aqui sai. Chegamos ao final de mais um culto. Brincadeira. Uma semana de vitória, de graça, de poder para todos vocês. Fiquei muito feliz em vê-los, em vê-las, algumas pessoas que já não estavam vindo há um tempo. Fico muito feliz, que Deus abençoe cada um. Vão na paz, uma semana de vitória. Se precisarem de nós, estamos na igreja para atender vocês. Deus abençoe.